Em 13 de novembro de 2003, o então senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, apresentou o projeto de lei 89/2003, que caracteriza direitos e deveres na internet. O PL combinou 3 outros projetos de lei similares que já tramitavam no Senado. Essa foi a primeira tentativa de regulamentar a internet no Brasil. Na época, Azeredo apresentou seu projeto como uma solução para coibir crimes na rede. Não há nenhum risco de que a privacidade seja atingida. Pelo contrário, a privacidade está sendo atingida hoje. Hoje ela é atingida pelo anonimato, pelos criminosos que se escondem atrás de uma pseudo-identidade. Porém, essa tentativa de regulamentar a internet foi duramente criticada por cyberativistas e especialistas em ambientes digitais. A avaliação dos críticos ao PL Azeredo era que o projeto representava uma grande ameaça à liberdade de expressão e à neutralidade da rede. Por este motivo, o PL Azeredo passou a ser conhecido como AI-5 digital, uma referência ao ato institucional que conferiu ao regime militar o poder de censurar e reprimir cidadãos. O Marco Civil da Internet ele surge como uma reação à Lei de Crimes Digitais, que estava sendo discutida no Congresso Nacional, e que tinha um projeto, um projeto sistematizado pelo então senador Eduardo Azeredo, e que foi apelidado de AI-5 digital, porque ele transformava práticas cotidianas na internet em crimes. E aí, como reação àquilo, houve um movimento de direitos civis na rede, vamos dizer. E aí, quando o presidente Lula estava no Fórum Internacional de Software Livre em 2009, ele propôs que fosse feita uma outra lei em contraposição. E os ativistas já discutiam a ideia de ter uma outra lei. E o governo abre uma plataforma, então, a partir de um projeto, um esboço feito pela Fundação Getúlio Vargas no Rio, Centro de Tecnologia e Sociedade. Aí, esse esboço ele é colocado online e começa um processo de discussão do que seria uma lei de direitos dos cidadãos brasileiros na internet. Para resgatar um pouco a história do Marco Civil, ela surge como um antídoto para a Lei Azeredo, né? E o que é o PL Azeredo? Ele era um PL monstruoso que tentava criminalizar dezenas de condutas normais da internet. Aí se criou isso que para mim virou uma puta estratégia política, né? Que é essa coisa do PL antídoto, que é o PL afirmativo. Então o Marco Civil fala o seguinte, então tá bom, gente. Que tal se em vez da gente tentar derrubar o PL que criminaliza, a gente não propõe um PL que protege o direito do internauta? Protege aquilo que a gente pode fazer. E a proposta original do Marco Civil surge daí. Vamos propor um marco civil e não criminal. Não havia possibilidade de querer se regular absolutamente tudo. Então, a discussão inicial, ela procurou excluir, deixar de lado algumas discussões que não fazem parte hoje do Marco Civil. Então, por exemplo, o Marco Civil não trata de aspectos penais. Então, até pelo próprio nome, fala Marco Civil. O momento chave para o início de construção do Marco Civil Regulatório foi o discurso do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no Fórum Internacional de Software Livre em junho de 2009. Essa lei que está aí, ela não visa corrigir abuso de internet. Ela, na verdade, quer fazer censura. E o que nós precisamos, companheiro Tarso Genro, quem sabe seja mudar o Código Civil, quem sabe seja mudar qualquer coisa. O que nós precisamos é responsabilizar as pessoas que trabalham com a questão digital, com a internet. É responsabilizar, mas não proibir.
Em outubro daquele ano, o Ministério da Justiça abriu a primeira fase do processo de consulta pública do Marco Civil da Internet. A segunda fase da construção colaborativa do projeto aconteceria dali a 6 meses, em abril de 2010. É um processo super bonito, né? Quando você olha à distância. Você olha no detalhe, eu posso criticar pra caralho, acho que a gente cagou um monte no processo. E eu, como ativista da transparência e da participação, acho que teve muitas falhas no processo participativo do Marco Civil. Mas quando você dá um zoom out, foi um puta processo animal, coletivo e colaborativo, né? De construção de uma legislação feita por internautas para internautas, né? Com uma penca de audiência pública, com consultas públicas, com diferentes etapas dentro da rede, com uma colaboração que, se não foi massiva, né, no que diz respeito todos os brasileiros opinaram, né? Tipo, sei lá, 0,00001% dos brasileiros opinaram. E no fundo são os cyberativistas que já estavam ali nas trincheiras. Mas ainda assim é muito mais gente do que normalmente você tem opinando em absolutamente qualquer tipo de projeto de lei. Eu era uma das pessoas que recebia leaks, que é uma das minhas críticas ao processo, né? Durante o processo de consolidação do Marco Civil, quando ele já estava dentro da Câmara, tramitando, as versões, né, o que a gente chama de anteprojeto de lei, não eram publicizadas abertamente. Então não tinha um site assim, essa aqui é a revisão atual, um Google Docs, onde você ia lá e você conseguia ver o atual status da discussão. Não, a discussão é feita como são todas as discussões em Brasília, a portas fechadas, e eram vazadas versões do documento que não eram as versões finais para algumas pessoas e alguns grupos de interesse, e essas pessoas iam lá e opinavam até que se construísse um texto que fosse minimamente um consenso. Entre 2010 e 2013, o projeto de lei Azeredo tramitou e foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff. Foi necessário um escândalo internacional para que o Brasil retomasse a discussão de um marco regulatório. Em maio de 2013, Edward Snowden, ex-agente da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, entregou aos jornalistas Glenn Greenwald e Laura Poitras os arquivos que comprovam a existência de um programa de vigilância em massa utilizado pela agência e pela CIA. O escândalo revelou, em setembro daquele mesmo ano, que o governo dos Estados Unidos havia espionado a então presidente Dilma Rousseff. Dilma encarou o Marco Civil como uma resposta política à espionagem praticada pelos estadunidenses e reforçou, em Assembleia Geral da ONU, que o Marco Civil deveria sair do papel. O Brasil, senhor presidente, redobrará os esforços para dotar-se de legislação, tecnologias e mecanismos que nos protejam da interceptação ilegal de comunicações e dados. As tecnologias de telecomunicação e informação não podem ser o novo campo de batalha entre os Estados. Esse é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra, por meio da espionagem, da sabotagem, dos ataques contra sistemas e infraestrutura de outros países. Em outubro, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, assumiu publicamente que os Estados Unidos foram longe demais ao espionar seus cidadãos e líderes globais. Naquele mês, o Marco Civil já tramitava em regime de urgência. A pauta, na Câmara dos Deputados, estava trancada. Na prática, isso significa que os deputados não poderiam votar outra matéria que não fosse o Marco Civil da Internet até que ele fosse aprovado e encaminhado ao Senado. Entre março e abril de 2014, o projeto foi aprovado pela Câmara e logo em seguida pelo Senado, culminando na sanção presidencial em 23 de abril. O Marco Civil entrou em vigor em junho de 2014 com alguns pontos em aberto, entre eles a neutralidade da rede. Por este motivo, em janeiro de 2015, o Ministério da Justiça abriu uma nova fase de consulta pública para discutir os assuntos pendentes. No dia 10 de junho de 2016, a versão final do Marco Civil entrou em vigor e passou a valer em todo o país.